Oi amigos, tudo bom? Você aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Emparelhamento Santista. E, gente, pra quem se preocupou muito comigo, que eu falei no último vídeo que eu tava com influenza, o que tá acontecendo? Eu acho que Deus está me punindo por falar demais, e aí ele tá falando, Isabelzinha, fica mais quieta. Porque assim, tem uma semana já que eu não tô ouvindo do ouvido direito. O que, pra muita gente, pode ser bom, porque como a gente ouve muita merda, principalmente quando as pessoas analisam o nosso time, então pode ser muito interessante que metade de mim não te ouça. Mas eu tô sentindo que não tá muito legal. Então, gente, eu tô bem, tá tudo certo. Mais uma vez, se cuidem, usem máscara em lugares públicos se vocês puderem, lavem suas mãozinhas. Isso não quer dizer que eu não lavei a minha. Ou quer dizer, não sei. Mas de todo modo, gente, tá tudo bem, tá tudo certo. Só tá tipo assim, mano, eu não ouço desse lado. E aí fica, né, a vida me dizer se isso é bom ou ruim. Gente, tava pensando muito sobre o que gravar hoje. Tava até pensando em falar sobre Kleber Xavier e outras coisas. Mas o GE, se eu não me engano foi a Ana Canhedo, fez uma matéria sobre mando de campo. E eu queria muito trazer isso como uma discussão bem interessante que só eu falo e vocês escutam mais. Existem os comentários pra gente discordar sobre mando de campo. Então eu quero ler essa matéria com vocês. E aí eu vou lendo e vou comentando isso também. Porque tem várias opiniões sobre mando de campo. E o Santos nesse momento querendo vender quase tudo. Vendendo a mãe, mas vendendo tudo que pode ser possível. E aí pra gente entender o que vale a pena, o que não vale a pena, qual a opinião de vocês. Dito isso, não dá para não dizer que hoje temos 2 jogos, então aqui, cara, eu tô meio confusa, assim, porque eu quero torcer pro Fluminense, só que eu tenho receio, porque eu acho o Al-Hilal melhor que o Fluminense, e se o Palmeiras passar, eu preciso, como uma jovem, não sou mais jovem, né? Como uma pessoa anti-Palmeiras que sou, porque eu tenho constância, gente. A gente, né, eu sou brasileira, mas antes de ser brasileira, eu sou anti-Palmeiras. Eu acho que o Al-Hilal é mais difícil, depois do Palmeiras pegar caso o Palmeiras passe. Mas eu entendo que todo mundo neste canal hoje é tipo Fluminense e Al-Hilal, que vençam o melhor, Palmeiras e Chelsea que vence o Chelsea, não é? Ok, vamos continuar então para esse vídeo. E aí a Ana fala que o dinheiro extra é o fator Neymar, por que o Santos insiste em vender os mandos de campo? Então, a gente tá vendo nos últimos dias, né, o Santos dando a louca pra vender de tudo mando de campo. O Santos queria muito fazer aquele jogo, esse amistoso com o Remo. O Santos fez amistoso com Curitiba, vem fazendo outros tipos de amistosos. Eu não sei até onde esses amistosos você realmente testa o time, você realmente coloca o time num nível. Eu acho que ainda se tratando de Neymar, a gente sabe que o Neymar viajou pro jogo do Paraná muito pela questão, ele nem tava bem nesse 4-1 contra o Curitiba, mas o Neymar vira esse foco de marketing. Só que eu quero trazer muito no sentido de quanto foco de marketing o Neymar ainda é. Porque assim, tudo bem, se você vai jogar no Mané Garrincha, em outros lugares, talvez ainda possa ser. Mas eu acho que, assim como o Santos, a seleção brasileira também não tá nesse momento tão bom. E, cara, pra mim me pegou muito no jogo contra o Allianz é excelente, no jogo contra o Ceará, no Allianz, que o Neymar entra bem pra só explodir aquelas camisetas. E, meu, a torcida, ela fez mais alvoroço quando o cara ali da locução, né, falou o nome do Gabriel Bontempo, do que quando o Neymar simplesmente entrou e explodiu as camisas, sabe? Eu sei que existe a questão financeira, e é óbvio que o Santos precisa olhar pra questão financeira, porque é um time falido, mas eu acho que nesse momento a gente precisa muito mais. E olha que eu sou muito Santos joga em São Paulo, mas eu acho que não é pra esse momento. Eu acho que tem um custo-benefício e uma perda de um Santos não jogando na Vila Belmiro. Eu, desde o começo, vendo as notícias da possibilidade do Santos jogar no Morumbi, cara, o Santos vendeu os últimos... Se você pega os últimos jogos que o Santos vendeu, contra o Ceará, o Santos até que jogou ok, mas não venceu. Teve aquele jogo no Paraná que foi horrível, foi no momento que o Santos super precisava e não deu certo. O Santos joga no Morumbi e joga em Itaquera e faz jogos oks. O Santos, se eu não me engano, foi Mirassol, eu não lembro quem que foi Foi um time vermelho e branco, eu acho que foi em Itaquera. No ano passado, acho que na semis lá do Paulista. Foi super legal como torcedora pra ir, principalmente porque eu sou uma torcedora de São Paulo. Mas não é que o Santos, ele entra, eu acho que enche muito mais o ego do santista, de você falar, porra, metemos 40, 45, o Corinthians aí depois querendo passar a meta do Santos, o São Paulo querendo passar a meta do Santos. Eu acho que a gente tem essa necessidade muito, né, como santista, de mostrar o quanto a gente tem de torcida e o quanto esse time é forte em São Paulo, mas eu acho que existem momentos e momentos, né? O Santos, por exemplo, o Santos queria fazer esse jogo contra o Remo, esse amistoso. Cara, eu não sei até onde faz tanto sentido você viajar. E eu sei que existe torcida no Brasil todo, tá? E eu sei que essas torcidas precisam ser
extremamente privilegiadas, são torcedores que pagam sócio-rei muitas vezes, são torcedores que nunca veem a cara do Santos. Mas, infelizmente, eu tô pensando em competitividade. Eu como santista, que moro em São Paulo, eu prefiro não assistir o jogo e ganhar. Foi mal. A gente não tá vivendo um momento que o Santos tá... Nossa, o Santos bateu 45 pontos em 12 jogos. O Santos... Nem daria pra fazer. Mas, de todo modo, meu Deus, o Santos é maravilhoso. O Santos tá totalmente classificado. Não é esse o cenário do Santos. Eu acho que é um cenário muito mais cauteloso. Então, aqui, continuando, né? Eu sei que o Santos tem muito uma questão de você jogar a 15, 16 mil pessoas no máximo na Vila. Mas, cara, eu acho que muitas vezes a gente joga a 15, 16 mil e não lota a Vila Belmiro. Então, muito mais do que você jogar no Mané Garrincha, você jogar em outros lugares, é porque que o Santos às vezes não lota a Vila Belmiro. Precisa conhecer esse torcedor de Santos. Né? E aí agora vem esses bafafá de querer fazer uma arena na Praia Grande, o que for. Antes de você querer conhecer o santista do mundo inteiro, do Brasil inteiro, por que você não tá conseguindo lotar 15 mil pessoas? E uma das grandes respostas é nem Neymar tá conseguindo. Porque além de você lotar 15 ou 16 mil pessoas, não adianta você ter Neymar e você tomar um sacode com o CRB, você ser eliminado com o CRB. Então o Santos precisa dar um passo atrás e voltar a ser competitivo, porque a gente sabe muito bem, pega 2019, que o Santos lotava em todos os jogos, o Santos não tinha uma grandíssima estrela, o Santos tinha um time. E aí, talvez agora, com a questão do Zé Rafael, do Ilharão, eu sei que eu falo muito neles, vou pesar sim, porque eu acho que jogadores experientes precisam ser cobrados. Esse Santos que tá tendo uma identificação, seja com o próprio Brasão, quanto o próprio Roleister lá na frente, você tendo uma equipe, você jogando bem, você vai lotar. Você precisa de ingressos mais atrativos, o que você precisa? Então, talvez... Eu acho que essa necessidade do Santos de vender absurdamente um jogo por 1 milhão... Eu sei que 1 milhão é extremamente importante, mas até o Lucas postou esses dias no chat dele, lá ali no Instagram, né? De gente, calma, né? Apareceu o Morelos no bid, mas não quer dizer que o Santos tá fechando de novo contrato, porque assusta. Porque você vê jogadores ganhando 1 milhão, o Furt mesmo com salário de 1 milhão por mês. Pô, faz mais sentido você ser inteligente nas negociações do que você começar a vender desesperadamente o mando de campo. Então, bom, aqui a Ana também coloca que, como a gente sabe, né? O Santos enfrentaria o Palmeiras, mas esse jogo deve ser adiado muito por conta do jogo de hoje, e o Santos tem, depois do Palmeiras, dia 16 de julho, um jogo contra o Flamengo, que o Santos tentou ser no Morumbi, eu entendo, eu não voltaria logo no Morumbi, eu acho que o Santos precisa voltar com vitória, eu não colocaria esse jogo logo de cara, ainda mais contra um Flamengo que o retrospecto é abaixo do negativo, e eu acho que daí o Santos fala, né, de jogar no Mané Garrincha, cara, eu acho que é um momento, e foi perfeita a matéria da Ana, que ela coloca, gente, o Mané Garrincha, Brasília, e qualquer lugar que você saia de Santos ou do estado de São Paulo, você tem mais flamenguista, você vai estar jogando contra ou a favor do Santos, eu acho que... Desculpa. É um Santos que precisa jogar a favor da sua saúde financeira, mas também precisa jogar a favor da competitividade. Eu não colocaria esse jogo no Mané Garrincha. E sim, gente, eu respeito muito os torcedores do Santos, e a Ciri quer falar comigo. Eu respeito muito os torcedores do Santos de qualquer outro lugar do país. Mas eu acho que um time que caiu em 23, caiu em 23, volta em 24, não faz uma boa performance em 25, ele precisa pelo menos de uns 5 jogos em casa pra você começar a falar e você voltar pro resto dessa torcida do Santos e falar, pô, a gente tá aqui por você, a gente também consegue te entregar um pouco mais que só jogar na sua cidade, porque muito obrigada. O Santos foi jogar em Curitiba, o Santos vai jogar em outros lugares, com esse futebol, a torcida vai falar, valeu, eu não vou assistir. Então aqui, continuando aqui também, até a Ana fala, né, que o Neymar, ele participa da viagem do Paraná, mesmo sem ter todas as condições. Então, o quanto também isso é prejudicial, você enfiar no meio de nada, um amistoso que não faz sentido, viajar o time, cansar esse time. A gente sabe o quanto os jogadores não gostam que vem do mando de campo. Não tô falando que a gente tem que fazer a vontade dos jogadores, porque senão a gente nunca mais sai da Vila Belmiro. Mas eu tô falando de momento. E neste momento, na minha visão, é um Santos que precisa jogar e ganhar e ser na Vila Belmiro. E aí você tem que tornar esse estádio, porque que esse estádio não tá voltando a ser um caldeirão. Não é só Neymar, precisa necessariamente de um Santos que joga bem. E aí ela até comentou, né, que o Santos no amistoso contra o Curitiba faturou 1 milhão, que o Santos vendeu 3 mandos de campo a uma empresa e totalizou também 3 milhões de lucro. Mas, cara, muitas vezes você vê inúmeros jogos tendo esses lucros. Né? Eu sei que o Santos não vai conseguir ter 1, 2, 3 milhões de lucro na Vila Belmiro, até porque se colocar um ingresso a 200, 300 reais, ninguém vai. Mas como que você consegue estruturar que você consiga se manter minimamente lucrativo em seus jogos,
mas não tenha que vender a qualquer custo, gente. Você vender um jogo contra o Flamengo numa Mega Rixa é você colocar o atestado de derrota. Cara, é muito claro que o Santos hoje precisa voltar a ser competitivo, precisa jogar bem pra atrair seu torcedor, muito mais que você jogar em outros lugares. E aí, bom, é isso mais ou menos que a Ana coloca, né? Como o Santos tá nesse momento de fazer dinheiro, de tentar fazer dinheiro, mas aí eu queria muito ouvir vocês. Mais uma vez, eu não tô diminuindo a torcida de outros locais, eu tô falando sobre momento. E é um Santos que escapou de uma zona de rebaixamento na última rodada. É um Santos que por mais de uma rodada ficou em penúltimo lugar e que eu acho que vai ter torcida se mostrar futebol e não o contrário. E não a torcida faz muita coisa, a torcida é muito importante, gente. Mas neste momento, eu prefiro que seja um Santos que jogue simples. A gente tá falando de novos jogadores, a gente tá falando de um Santos com novas peças. E é um Santos que precisa, pelo menos, ou o Santos, ele deve pra nós não mais perder em casa. Então é isso. É esse o vídeo de hoje. Um beijo, gente. Tô melhorando. Vocês viram que uma hora eu comecei um coffee, mas vai ficar tudo bem. Tô aqui, hein? Pra quem ficar, ei, Isabel, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Sim, mas tô recorrente, mesmo doente, tô aqui com vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.